Existe uma frase que Carlo Acutis disse quando tinha apenas 8 anos de idade, que um cardeal da Igreja Católica repetiu durante a cerimônia de canonização em Roma, em abril de 2025, diante de dezenas de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro. Uma frase simples, dita por uma criança, que contém mais teologia do que muitos tratados acadêmicos. Carlo disse: "A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu." Quando você entender o que isso significava na vida prática desse menino, quando você entender o que ele fazia todos os dias, como ele encarava cada missa, o que acontecia nele depois da comunhão, você vai entender por que a Igreja o reconheceu como santo. Mas antes de tudo, preciso te fazer uma pergunta. Uma pergunta que Carlo fazia para si mesmo todo dia. Uma pergunta que pode mudar a forma como você enxerga a própria fé. Carlo se perguntava: se Jesus está realmente presente na Eucaristia, como é que eu não vou à missa todos os dias? Pensa nisso. Não é uma acusação, é uma lógica. Se você acredita que o pão consagrado é o corpo de Cristo, se você acredita que ali está presente o mesmo Jesus que curou cegos e ressuscitou mortos, o que você está esperando? Carlo Acutis começou a ir à missa todos os dias aos 7 anos, logo após a primeira Eucaristia. E continuou assim, sem interrupção, até o dia em que foi hospitalizado com leucemia, aos 15. 8 anos de missa diária. Em dias de frio e de calor. Em dias de prova difícil na escola. Em férias de verão e em finais de semana chuvosos. Sem exceção, sem reclamação. Com alegria. Mas eu quero ir além do dado biográfico. Quero te contar o que acontecia nele durante a missa, porque é aí que está o coração de tudo. Testemunhos de pessoas que frequentavam a mesma paróquia de Carlo, em Milão, são unânimes em descrever algo que chamava a atenção, mesmo em quem não sabia quem era o menino. Carlo se transformava durante a missa, não no sentido dramático ou espetacular, no sentido interior, profundo, visível para quem prestava atenção. Ele chegava antes de todos, se ajoelhava num banco próximo ao sacrário, fechava os olhos e ficava imóvel por longos minutos, enquanto outras pessoas ainda estavam chegando, ainda estavam tirando o casaco, ainda estavam folheando o inário. Carlo já estava em oração, como se houvesse cruzado uma fronteira invisível entre o lado de fora e o lado de dentro da igreja, e do lado de dentro as regras fossem outras. Durante a missa propriamente dita, sua atenção era absoluta. Não olhava para os lados, não pegava o celular, não cochichava. Acompanhava cada parte da liturgia com uma concentração que adultos de longa prática espiritual raramente conseguem sustentar. E depois da comunhão. Havia algo que os presentes descreviam como uma paz palpável no espaço ao redor dele. Como se o ar ao redor de Carlo ficasse diferente por alguns minutos. A mãe de Carlo conta que certa vez chegou à missa mais cedo que o esperado e encontrou o filho já lá, ajoelhado, completamente imóvel, bem antes do início da celebração. Ela se sentou ao lado dele, sem fazer barulho, e esperou. Esperou longos minutos, olhando para o perfil do filho. E quando o padre finalmente entrou pela sacristia, Carlo abriu os olhos serenamente, sem sobressalto, como quem acaba de voltar de uma viagem. Antônia ficou com aquela imagem na memória por décadas, e diz que foi naquele momento, observando o filho de 8 anos em oração, que ela entendeu que havia algo nele que ela não conseguia explicar e que mudaria para sempre a trajetória espiritual dela. Carlo tinha uma explicação muito concreta para essa intensidade de presença na missa. Ele dizia, com a simplicidade direta que o caracterizava, que quando a hóstia era consagrada, Jesus Cristo se tornava presente de forma real, substancial, permanente naquele pão. Não de forma simbólica, não de forma poética. Real, tão real quanto qualquer outra presença física no mundo. E para Carlo, estar diante de um Cristo real e não prestar atenção era como ser recebido pelo maior rei do universo e continuar olhando para o celular. A imagem divertia os amigos, mas eles entendiam, e alguns começaram a ir à missa por causa disso. A vida eucarística de Carlo se expressava também de formas muito concretas fora da missa. Ele cumpria o jejum eucarístico com rigor e alegria. Não comia antes da comunhão, mesmo quando estava com fome.
Dizia que queria chegar ao encontro com Jesus com o corpo disponível, sem interferência, como quem se veste bem para um encontro importante. E havia uma prática que poucos conhecem, mas que os estudiosos de espiritualidade identificam como uma das mais poderosas da vida interior: a ação de graças pós-comunhão. Todo dia, após receber a comunhão, Carlo ficava mais 15, 20 minutos em silêncio. Não saía correndo depois da missa. Não aproveitava para checar mensagens. Ficava, em silêncio, agradecendo, conversando interiormente com o Cristo que havia recebido. São João Maria Vianney, o patrono dos padres, dizia que a maioria dos cristãos perde os maiores frutos da comunhão, porque saem correndo da igreja logo depois de receber. Carlo havia entendido isso intuitivamente, sem que ninguém lhe ensinasse. Mas a grande obra de Carlo ligada à Eucaristia foi o projeto da exposição dos milagres eucarísticos. E para entender por que ele criou isso, preciso te contar de onde veio a ideia. Carlo percebeu, a partir das suas conversas com amigos, com colegas de escola, com pessoas ao redor, que havia uma lacuna enorme entre o que a igreja ensinava sobre a Eucaristia e o que as pessoas de fato acreditavam. Muitos católicos praticantes, que iam à missa, que recebiam a comunhão, tinham na prática uma visão simbólica da Eucaristia. Achavam que o pão representava Cristo, que era uma memória bonita de algo que havia acontecido 2000 anos atrás. E Carlo entendia que essa lacuna não era falta de fé, era falta de informação, porque a Igreja havia preservado, ao longo de séculos, registros de eventos extraordinários nos quais a presença real de Cristo na Eucaristia havia se manifestado de forma física, visível, analisável. Casos em que hóstias transformaram-se em carne humana, em que o vinho consagrado tornou-se sangue, em que esses materiais haviam sido analisados por cientistas e classificados como inexplicáveis pela medicina e pela física. Esses registros existiam, mas ficavam nos arquivos das dioceses, nos museus eclesiásticos, nos livros de teologia. Não chegavam às pessoas comuns. Carlo decidiu mudar isso. Passou anos pesquisando. Viajou com a família para visitar os locais dos milagres. Estudou os laudos científicos. Organizou tudo em painéis visuais com fotografias, textos claros e referências documentais. E criou a exposição que batizou com o mesmo nome da sua frase preferida: A Eucaristia, o meu highway para o céu. A exposição circulou pelo mundo. Carlo havia previsto isso com a clareza de quem sabe que o tempo é curto. Ele criou uma estrutura modular, fácil de reproduzir, fácil de traduzir, e depois de sua morte, a Diocese de Assis assumiu a gestão da exposição, que hoje já visitou mais de 100 países. Há relatos de pessoas que foram ver a exposição sem fé nenhuma e saíram pedindo informações sobre como voltar à igreja. Há relatos de cientistas que foram como curiosos e passaram horas estudando os laudos médicos. Há relatos de padres que a levaram às suas paróquias e viram pessoas que estavam afastadas há décadas voltando aos sacramentos. Carlo não viu a maior parte desses frutos. Ele morreu aos 15 anos, mas havia algo que ele sabia. Dizia para a mãe, meses antes de adoecer: Não preciso ver os resultados. Semeei o que Deus me pediu para semear. A colheita é problema dele. Nos últimos meses antes de ser diagnosticado, Carlo intensificou a vida eucarística de forma que a família notou. Ia à missa mais cedo. Ficava mais tempo na adoração, como se uma urgência interna o empurrasse para mais tempo diante do sacrário. A mãe diz que, olhando para trás, entende que Carlo sabia. Que havia algo nele que intuía o que estava por vir, e que ele estava se preparando da única forma que conhecia, enchendo-se de Eucaristia. Quando foi hospitalizado, continuou recebendo a comunhão todos os dias. E quando recebia, havia uma paz no rosto que deixava médicos e enfermeiros sem palavras. Uma paz que não era resignação. Era presença. Era alguém que havia encontrado o que buscava e que não precisava mais buscar. No dia anterior à sua morte, quando já estava em estado muito grave, com breves momentos de consciência, Carlo teve um intervalo de lucidez. E a primeira coisa que pediu foi a comunhão. Recebeu-a.
Ficou em silêncio com os olhos fechados por alguns minutos. E então sorriu. No dia seguinte partiu. A teóloga italiana que coordenou o processo de beatificação de Carlo disse algo que ficou gravado na memória de todos presentes. Carlo Acutis não amou a Eucaristia porque era católico. Ele era católico porque amava a Eucaristia. Essa distinção muda tudo. E muda mesmo. Porque a fé de Carlo não era herança passiva. Não era um costume de família. Era uma escolha ativa, renovada todos os dias, joelhos no chão, coração aberto, diante do Cristo que havia escolhido ficar. E se você está ouvindo isso agora, em qualquer ponto da sua jornada, seja praticante há décadas ou alguém que não entra numa igreja há anos, Carlo Acutis tem uma mensagem para você. A mesma que ele deixou com toda a sua vida. Jesus está lá. Todo dia. Esperando, a porta está aberta. A questão é a prioridade. Deixa nos comentários o que você sentiu ouvindo isso. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que você ama. Que a Eucaristia seja também para você a autoestrada para o céu.